Exército fantasma utilizado na Segunda Guerra Mundial. Pode parecer um pouco estranho, mas os americanos utilizaram uma estratégia um tanto quanto inusitada durante a Segunda Guerra Mundial para enganar as tropas inimigas. Eles utilizaram um exército fantasma. Mas como assim um exército fantasma? Os espíritos do além desceram na Terra para ajudar os americanos? É lógico que não. Este exército recebeu esse nome porque na verdade era de mentira. Porém, passava a sensação ao inimigo de que era grande e numeroso, com uma forte artilharia, principalmente com tanques e aeronaves. Nos campos eles fingiam batalhas como se fossem reais, e os inimigos acreditavam. É provavelmente um dos episódios mais incríveis e uma das estratégias mais loucas vividas durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945, onde o exército americano criou uma unidade secreta, com o objetivo de enganar os nazistas nos campos de batalha pela Europa. Sendo que para isso, recrutou soldados extraordinariamente criativos e engenhosos. Cerca de 1.100 homens formaram o 23º quartel das tropas especiais. Esses novos soldados vieram de todo o país, de todas as classes sociais. Alguns eram graduados em universidades renomadas, outros haviam deixado seus empregos braçais em pequenas cidades. Outros eram pintores, escultores, escritores, engenheiros, operadores de rádio de transmissão, além dos próprios soldados de carreira. Ainda vieram diversos artistas, como fotógrafos famosos e até um estilista de moda para criar uniformes sob medida, para a troca do número do batalhão, assim facilitando essa falsa imagem. O exército fantasma conseguia enganar muito bem. Os soldados entravam nas florestas para evitar o avanço das tropas, fingindo que os aliados tinham grande força armada igual ou superior ao dos alemães. O exército fantasma utilizava veículos infláveis que podiam ser reposicionados da noite para o dia, fazendo parecer que as tropas americanas haviam se movimentado. Para ficar visível, eles usavam uma escavadeira para criar marcas no chão como se fossem os rastros dos tanques falsos. Os engenheiros de som gravavam e depois reproduziam em alto-falantes potentes os barulhos reais de tanques, caminhões, a montagens de pontes flutuantes que eram usadas para cruzar os rios. Isso tudo para dar a impressão ao inimigo que ouvia de longe de que as unidades estavam em movimento. Existiam diferentes ruídos gravados e prontos para diversos cenários. Tinha até a voz gravada de sargentos ordenando e brigando com soldados. Durante a noite, eles usavam flashes para simular disparos. Assim, atraía o inimigo para longe da artilharia americana. Essa unidade, com um armamento inflável, era montada a cerca de 600 metros de distância do inimigo. Os flashes de luz eram produzidos com cartuchos de pólvora acionados eletricamente. Os disparos reais eram sincronizados através de linhas telefônicas entre a artilharia de verdade e a falsa. O exército fantasma usava um código Morse para enviar as mensagens falsas, passando a impressão de que as outras unidades aliadas estavam na vizinhança, mesmo quando elas já haviam ido embora. O exército fantasma também aproveitava para enganar os alemães que atuavam como espiões infiltrados nas cidades vizinhas. Eles fingiam pertencer a uma determinada divisão do exército. Chegando em uma localidade, os artistas pintavam símbolos dessa unidade nos veículos que circulavam com eles pelas ruas. Cada caminhão trazia 2 homens na parte de trás, para mostrar que estava cheio de soldados lá dentro, quando na verdade estavam vazios. Em seguida, os caminhões eram pintados com símbolos diferentes e conduzidos pela cidade novamente. Já os uniformes eram costurados novos símbolos de outros batalhões. Depois interagiam com os moradores, espalhando boatos para descobrir quem eram os espiões que levavam as notícias falsas adiante. Mas a criatividade não para por aí. O exército fantasma criou até mesmo generais falsos, que certa vez um desses generais de mentira, acompanhado de soldados armados, teria chegado até fazer uma expedição no fronte, a fim de mostrar que eram um exército de verdade, caso fossem confrontados. Um caso interessante ocorreu quando um grupo de civis franceses se aproximaram bastante para ver os soldados do exército fantasma levantarem facilmente um tanque que deveria pesar aí cerca de 35 toneladas. Eles acabaram expulsos por um comandante, que deu a primeira explicação que veio à mente, dizendo que os americanos são muito fortes e fazem coisas impressionantes, coisas sobrenaturais.
Os sons reproduzidos tinham um alcance de vários quilômetros, que enganou não somente os alemães, mas também as próprias tropas americanas, como no caso em que um coronel da unidade próxima chegou à noite e disse: "O que todos esses tanques estão fazendo aqui, que ninguém disse nada sobre tanques estarem aqui?" Então explicaram que não tinham tanques, mas o coronel retrucou: "Não me venha com essa, eu sei bem o que eu ouvi, são tanques." Outro fato ocorreu quando um piloto aliado pousou no que ele pensava ser um campo de aviação, quando na verdade era apenas um aeródromo falso, projetado para enganar os batedores inimigos. Ao todo, o Exército Fantasma encenou cerca de 20 batalhas de mentira entre 1944 e 1945, começando pela Normandia, 2 semanas após o dia D e terminando no Vale do Rio Reno. Mesmo correndo sempre muito perigo durante essas operações, o Exército Fantasma perdeu apenas 3 homens na guerra e conseguiu salvar milhares de vidas, já que estava quase sempre perto da linha de frente. Apesar do risco, eles nunca foram descobertos. Sua existência só foi revelada ao público no ano de 1996, e é claro que outros países também adotaram estratégias parecidas, com o objetivo de enganar o inimigo e conquistar território. Mas foi o Exército Fantasma que impressionou de verdade, pelo sucesso e criatividade, rendendo reconhecimento até em filmes como Ghost of War. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal. Até o próximo!